E hoje nós queremos continuar aqui também com este versículo, mas o nosso foco nesta noite é diferente, porque veja bem que o profeta Isaías, quando ele fala do filho que nasceria, né? Quando ele fala do filho que nasceria, ou do menino que nasceria, então, o profeta Isaías, ele coloca, então, ele dá alguns nomes, e hoje nós queremos entrar mais neste aspecto, amém? Queremos, se o tempo nos permite, queremos, então, trabalhar com vocês neste aspecto. Então, queremos falar sobre os nomes que o profeta, então, dá ao Senhor Jesus, ou ao menino que nasceria. Estamos bem aí, irmão Pablo, com a velocidade, está tudo bem? Tudo bem com a nossa tradução, amém. Então, vamos lá. O que é, então, que Isaías quer realmente dizer com isso? E nós vamos começar com o primeiro ponto, né? E o primeiro ponto, ou o primeiro nome que Isaías dá, segundo o versículo, ele diz que o seu nome será maravilhoso. Então vamos trabalhar um pouquinho no maravilhoso. Você já disse a alguém que você é uma pessoa maravilhosa? Você já disse isso? Já disse isso para o Luiz, Larissa? Sério? Então você deve ser mesmo, né? Você diz para as pessoas, oh, você é maravilhoso, né? Eu digo para minha esposa, porque ela é. Eu não sou tanto, mas ela também me diz. E às vezes você diz, né, a apresentação do nosso coral agora foi uma apresentação maravilhosa, né? Algo maravilhoso. Agora, quando o profeta se refere ao Senhor Jesus, é muito além disto. Porque quando a Larissa diz para o Luiz, e ela diz muito, né? Segundo ele, ela diz muito. Quando nós dissemos para alguém, ou dizemos para alguém isto, nós estamos pensando nas qualidades desta pessoa. Que são muitas, são boas qualidades, então nós definimos, juntando todas as qualidades da pessoa, e falamos que essa pessoa é uma pessoa maravilhosa. É um adjetivo que nós conseguimos colocar, e é um adjetivo que vem bem na vida destas pessoas que realmente são maravilhosas e têm todas essas qualidades. Mas o profeta Isaías, ele estava falando algo muito além disto. O profeta Isaías estava usando um termo que ele não pode ser usado para ser humano algum. Ele só poderia estar falando de algo, porque veja bem, que quando você pensa nessa questão do nome maravilhoso, você poderia pensar da seguinte maneira: Isaías está dizendo que o nome do menino seria o nome maravilhoso, né? O nome do menino é o nome maravilhoso, ou seja, este menino que vai nascer, ele terá o nome de maravilhoso. Isso então poderia significar, digamos assim, o próprio nome do menino. Que o nome do menino fosse maravilhoso, ou seja, não estaríamos falando das qualidades dele, e sim do nome do menino, que seria um nome maravilhoso. Poderia também o profeta estar colocando um adjetivo nas qualidades do menino. Ou seja, que este menino será um menino tão surpreendente, tão agradável, tão cheio de qualidades, que será uma pessoa maravilhosa. Então, neste aspecto, agora, o profeta também poderia estar falando que a identificação deste menino seria maravilhosa. Ou seja, que quando as pessoas pensassem neste menino, o iriam definir como maravilhoso. Tudo isto pode ser algo realmente que encaixe na descrição do profeta, como algo maravilhoso. Todas as três poderia se encaixar exatamente, né? E nós falamos isto, nós dizemos algumas vezes para algumas pessoas que ela é maravilhosa, segundo a qualificação exatamente desta pessoa. Por quê? Por que então que Jesus seria maravilhoso? Por que Jesus é maravilhoso? Vamos falar, vamos conversar com a igreja. Por que Jesus é maravilhoso para o senhor, pastor Miguel? Porque ele é vida, veja bem. Por que Jesus é maravilhoso? Por que Jesus é maravilhoso para você, pastor Edson? Porque ele salva. Por que Jesus é maravilhoso para você, pastor Alê? Olha aí. Olha
quantidade de coisas que poderíamos estar falando. Por que mais que Jesus é maravilhoso para você? Escuto você. Por quê? Porque deu seu amor. Por que mais que ele é maravilhoso aqui? Pela graça dele. Olha que quantidade. Não pararíamos se nós ficássemos aqui. Jesus é maravilhoso. E quando nós vemos e tomamos este termo no original, eu tive essa curiosidade de checar, e eu encontro então a palavra pele, de pele mesmo, P-E-L-E, e eu vejo que isso quer dizer maravilhoso. Mas aí eu quis saber um pouquinho mais, e fui encontrar a origem, ou a raiz dessa palavra pele, e encontrei a palavra palau, P-A-L-A-W, e eu encontro então que esta raiz desta palavra vem de um milagre. Vejam bem isso, irmãos. Veja bem como que isso começa a mudar todo o nosso conceito do maravilhoso que nós podemos aplicar uns para os outros e do maravilhoso que o profeta dizia sobre Jesus. Porque quando o profeta fala e você encontra mais esta palavra na Bíblia, você vai encontrar que sempre esta raiz que dá origem a esta palavra está relacionada com um milagre. Então, este menino seria um milagre. Este menino não seria como os outros. Este menino seria completamente diferente dos outros meninos. Poderia te citar mais exemplos. Na Bíblia, por exemplo, nós temos aquela situação quando o Deus próprio apareceu, né, em pessoa para Manoá, o pai de Sansão. Vocês se lembram da história? E Deus então apareceu para ele, né, e Deus falou com a esposa, depois falou com ele, que ela iria gerar um filho, aquele filho seria nazireu, aquele filho seria uma criança diferente. E então, quando Manoá estava conversando com aquele ser que apareceu para ele em forma humana, porém era Deus, aquela aparição, naquele dia, e você encontra essa história em Juízes 7, você encontra essa história, você vai ver então, meu irmão, que quando apareceu, Manoá perguntou para ele: qual é o teu nome? Qual é o teu nome para que quando esta coisa aconteça, né? Quando isto aconteça, queremos te honrar. Então, qual é o teu nome? E Deus, então, aquele ser perguntou para ele assim: por que perguntas pelo meu nome? Sabendo que o meu nome é maravilhoso. Não é um maravilhoso igual aos outros. É um maravilhoso completamente diferente de todos os outros que pode dizer. Então, quando o profeta diz que o nome dele seria maravilhoso, ele se refere a algo miraculoso, ele se refere a algo enorme. Não estamos falando enorme no aspecto, por exemplo, da estátua que o governador de Roma, Marcos Aurelius, o rei de Roma, quis fazer para ele e construiu uma estátua maravilhosa, aonde todas as pessoas passavam por aquela estátua e olhavam e diziam: que maravilhoso é. Não estamos falando disso. Não estamos falando de maravilhoso. Alguém já esteve na cidade do Rio de Janeiro? Deixa eu ver. Rio de Janeiro. Alguém já subiu lá no Corcovado? Já subiu no Corcovado? Você já subiu lá no Corcovado e olhou ali para trás e viu aquela maravilha? O dia que eu fui ali, eu falei: todo ser humano do planeta deveria vir aqui contemplar isso, porque isto é maravilhoso. Mas o que nós estamos falando é muito mais do que isto. Este maravilhoso que nós estamos falando é algo de um milagre que não aconteceria mais na história de nenhuma maneira. E é tão maravilhoso o menino que nasceria, ele é tão maravilhoso que ele dividiria a história, e a partir do nascimento dele, porque quando Isaías fala em 9:6, e quando Lucas então confirma em 2:11, e ele diz que hoje nasceu, respondendo então à profecia de 700 anos antes, aquele dia profetizado por Isaías, aquele dia dito por Lucas, estaria completamente dividindo a história. E a história jamais foi contada de outra maneira. A história sempre é contada hoje, porque você veja bem, meu irmão, que você
Tem grandes personagens do esporte, por exemplo, da arte, né? Existem personagens. Então, quando as pessoas se perguntam assim, a história do futebol se conta antes ou depois de Pelé, por exemplo, né? Então, muita gente diz, não, Pelé é o maior jogador da história. E outros dizem, não, o Maradona, não, o Messi, outro, sabe? Tem todas essas dúvidas. Mas ninguém fez nada como o Pelé para o futebol. Então, se começa a contar antes dele e depois dele uma história completamente diferente, né? Mas por que então? Porque ele fez, por exemplo, o Pelé fez 2 países que estavam em guerra parar a guerra para ver um jogo de futebol dele. Se conta a história do futebol antes ou depois dele, se conta a história do basquetebol antes e depois de Michael Jordan. Estas pessoas são pessoas que tiveram talentos enormes, que se pode definir com palavras, porque foram pessoas maravilhosas naquilo pelo qual eles faziam, ou na missão que eles tiveram, digamos assim. Mas em nenhum dos casos, você conta uma história antes e depois como a de Jesus. Por isso, então, este menino era um menino maravilhoso, e adiantando um pouquinho mais, nós entramos também que o profeta diz que ele seria conselheiro. Muitas pessoas juntam as duas coisas e dizem que ele era maravilhoso conselheiro. Você já deu conselho a alguém? Quantos já deram conselho aqui? Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que nos pedem conselhos e que nós oramos e lemos a Bíblia e damos conselho para a pessoa e ela não faz nada daquilo que a gente falou. Hã? Já aconteceu isso com você? Não faz nada daquilo que você falou. Agora, também tem pessoas que você ora, lê e pede tudo, e ela faz exatamente o que você falou. Né? E eu não estou falando não, estou falando porque quando vocês nos buscam como pastor, e aqui estão os meus companheiros de ministério, pastor Edson, pastor Alê, pastor Miguel, com suas respectivas esposas, né? Pastor Luiz, sabe, nós que somos os pastores aqui, quando vocês nos procuram para pedir um conselho, uma oração, irmãos, isso exige intercessão. Quantas vezes a pessoa está nos falando o problema e a gente já está orando, buscando de Deus uma palavra? Quantas vezes a gente está indo para fazer uma visita na casa de vocês, já estamos orando antes, buscando de Deus uma palavra, e quando chegamos e entregamos o conselho, entregamos a palavra, você não faz nada daquilo que a gente fez, falou. Né? E geralmente essas pessoas depois vêm, um tempo depois, vêm chorando e choramingando, falando que deu tudo errado. Maravilhoso conselheiro ele seria. Aí você então vai encontrar o menino Jesus aos 13 anos de idade, conversando com os doutores da lei e dando a ele conselhos. Então, ele foi também um conselheiro maravilhoso. E depois vai dizer que ele é Deus forte. Deus forte. Isso aqui, só aqui nós poderíamos estar aqui uma pregação inteira. Sabe, quando vai dizer que ele é Deus forte, por que isto? Veja bem, que em um tempo de paganismo, muitos outros deuses são considerados deuses. Com minúsculo, obviamente. Então, agora, está dizendo que ele seria Deus poderoso, ou que seria Deus forte. Nesse sentido, as Escrituras nos dizem que Jesus Cristo, segundo Mateus 28, versículo 18, vai dizer que ele tem todo o poder no céu e na terra. Deus forte. Quanto poder ele tem no céu e na terra? Quanto poder? Todo o poder ele tem no céu e na terra. Deus forte. E aí, a palavra de Deus vai dizer que por intermédio dele, todas as coisas vieram à existência, e é também por ele que elas são mantidas. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse 1,18, que ele tem as chaves da morte e do inferno, ele é Deus forte. A palavra de Deus vai confirmar em Abacuque 2,14, que sua morte aniquilou o império da morte. Ele é Deus forte. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus 2,14, que sua morte aniquilou este império,
A palavra de Deus ainda continua dizendo, em 1 de João 3:8, que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele é Deus forte. A palavra de Deus vai confirmar isso, dizendo que ele despojou as autoridades e poderes malignos, fazendo deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele é Deus forte. Quantos estão entendendo? A palavra de Deus vai dizer mais, que foi impossível que a morte o retivesse, e rompendo os laços desta, Deus o ressuscitou. Ele é Deus forte. A palavra de Deus diz que ele foi exaltado sobremaneira por Deus, e Deus deu a ele o nome que é sobre todo nome. E Deus deu a ele este nome, que é um nome sobre todo nome. A palavra de Deus confirma isto, e diz ainda para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Ele é Deus forte. 1 de Coríntios 15:26 diz que um dia ele vai aniquilar a morte. Salmo 110, versículo 1 diz que reinará até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Ele é Deus forte. Poderíamos seguir aqui com a lista que temos preparada. Deus forte, ele é Deus forte. O outro nome que Isaías diz que ele é Pai da eternidade. Quantos são pais aqui? Levanta sua mão. Pai, ele é Pai da eternidade. Ora, não precisamos de nos deter na palavra Pai, porque o significado é simples, e nós sabemos bem que o Pai é o genitor, né? Agora, a palavra de Deus está dizendo, poderíamos dizer mais, que Pai é o cabeça da família, poderíamos dizer que Pai é o sacerdote da casa, poderíamos dizer que Pai é aquele que é o provedor da família, e aí seguiríamos. Agora, está dizendo que ele é Pai da eternidade, seria uma pessoa completamente diferente das outras. Então podemos concluir que este menino então, seria alguém que reinaria eternamente, né? E quando você escuta tudo isso, eu fiquei pensando quando eu estava estudando isso, que coisa incrível a palavra de Deus. Que coisa incrível é a palavra de Deus. Já dizendo 700 anos antes, que o menino seria pai da eternidade, né? Não está dizendo que ele seria pai na eternidade, mas ele é pai da eternidade. Então não pode haver ninguém exatamente como este menino, porque como Pai da eternidade, ele é aquele que sustenta a criação. Como Pai da eternidade, ele é uma pessoa completamente especial e diferente das outras. Saiba que você não está só. É através de Cristo e por Cristo somente, porque você tem um Pai. Quantas vezes nós nos sentimos órfãos? Quantas vezes nós nos sentimos deixados? Quantas vezes, quantas pessoas estão neste momento nas prisões, ou passando alguma necessidade, ou passando um momento difícil, e as pessoas pensam até que Deus esqueceu delas. Não! A palavra de Deus está dizendo que ele é Pai da eternidade, e está dizendo então que você tem um Pai. Não deixe que o diabo te acuse de outra maneira, porque você é um filho de Deus. A palavra de Deus ainda vai dizer que ele é príncipe da paz. E como príncipe da paz, obviamente todo príncipe pertence a um reino. Todo príncipe pertence a um reino. Então significa exatamente isto. Entre todas as palavras, dizer que Jesus seria o menino, então seria príncipe. O menino então seria príncipe de um reino. A palavra de Deus diz também que ele é rei. Vejam bem que todas essas coisas, elas entram e definitivamente elas encontram na pessoa de Jesus o único que poderia cumprir todas essas profecias. Como príncipe da paz, este menino Jesus Cristo, ele é o mediador, presta atenção nisso, igreja, ele é o mediador entre Deus e os homens.
trazendo, ele trouxe através do seu sangue, né, a conciliação entre as partes que estavam irreconciliáveis antes. Não poderia haver, porque todos os humanos, todas as pessoas, elas não conseguem entender a salvação. Porque quando você pensa na salvação de Jesus Cristo e tudo aquilo que este menino faria, quando você pensa somente com a mente humana, você jamais poderia entender o significado real da salvação de Jesus Cristo. Que ele traz então essa reconciliação, o distanciamento. Estamos falando daquelas pessoas que estavam distantes, estamos falando daquelas pessoas que não encontravam uma maneira de ter uma nova comunhão, e esse menino vem para trazer paz entre as partes. É muito mais do que Pelé parar um jogo, parar uma guerra para que venham vê-lo, um jogo de futebol, porque aquela paz duraria os 90 minutos do jogo de futebol. Não é disso que está falando. Deixo-vos a paz, como diz o versículo. Não vos lá dou como? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas há. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. Isso não é conversa fiada. Isso é palavra de Deus. Vou preparar-vos lugar. É por isso que a gente pode cantar a lei do Rio Azul, pastor Miguel. Porque é lá que a gente vai estar. E isso não é doutrina da reencarnação, não. Que os nossos amigos espíritas, não, isto não é isto que está falando. Irmãos, príncipe da paz. É por total mérito do príncipe da paz que o ser humano pode ser reconciliado com o seu Criador. É por mérito somente dele. E eu gostaria, antes de terminar ainda aí com você, nós temos um tempinho mais, se você tiver paciência, eu gostaria de lembrar com você também, pelo menos, separamos muita, não vai dar tempo de todas, mas pelo menos aqui, olha, esta profecia, uma profecia a mais, para que você entenda, porque essa aqui é muito importante no contexto da nossa palavra de hoje. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 11, versículo 1, é do 1 ao 4, mas vamos ler pelo menos o 1. A palavra de Deus vai dizer assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Veja bem isto. Essa é uma profecia, Isaías 11, 1. Em outras versões, em lugar da palavra tronco, você encontra a palavra toco, no português. Da raiz de Jessé. Pensamos então da raiz de Jessé. Pensem comigo em uma árvore, por favor. Quantos já ouviram falar da árvore genealógica? Não existe a árvore genealógica, aonde você pode pensar em uma árvore genealógica com muitos galhos, que são os galhos das famílias, sim ou não? Das famílias, o irmão que gerou tal e tal e tal, o outro galho é assim. E se você vai na árvore genealógica, você vai encontrar aí a sua descendência. Você vai encontrar a sua naturalidade. Então, pense nisso comigo, porque as árvores são símbolo da vida, né? E a árvore mais famosa na Bíblia é a árvore da vida. A árvore mais famosa é exatamente a árvore da vida. Um toco ou um tronco sinaliza, por outro lado, morte e destruição. Por quê? Porque um tronco de uma árvore quer dizer que aquilo um dia foi uma árvore que morreu, que foi destruída, né? Quando você vê madeiras bonitas, né? No nosso trabalho, nós trabalhamos muito com madeira. A gente está fazendo um trabalho agora e vai ficar muito bonito, porque a casa que a gente está trabalhando nela, é uma casa que tem muita madeira, e nós vamos ter que trabalhar aquela madeira e colocar uma cor natural na madeira. Depois a gente tem que dar produtos na madeira, e quando, sabe, e são muitas colunas de madeira, então aquilo vai ficar uma coisa linda. Quando eu olho para aquilo ali, eu estava anteontem olhando para o projeto da casa, porque ainda não está, e pensando que para essa madeira estar aí, a árvore foi morta.
A árvore foi derrubada. Então pense comigo, estamos falando da árvore genealógica e estamos falando que a profecia aponta para o tronco. E está falando claramente do tronco de quem? De Jessé. E você sabe muito bem que Jessé, ele foi o pai de Davi. E você sabe também muito bem que Davi não era linhagem de rei. Né? Ele não era linhagem de rei. Agora, a palavra de Deus está dizendo que da descendência de Davi, que não era linhagem de rei, nasceria um príncipe da paz. Quando você toma tudo isso, então você vai entender que um toco, ele é algo pertencente desta árvore. E algumas árvores, como os eucaliptos, por exemplo, quando cortadas, podem fazer brotar de si outra árvore. Agora, Jessé, que era o pai de Davi, ele começa a ser então o tronco, o rebento de uma nova linhagem de reis. E aqui começa a mexer com a minha mente e com o meu coração. Essa nova linhagem de reis que se aplicava somente àquele menino. Essa nova linhagem de reis. Porque está dizendo também a profecia que o governo estaria sobre os seus ombros. Que governo é este? O governo que estaria sobre os seus ombros. Ora, todo o governo tem uma pessoa, todo o reinado tem um rei. Então, todos os reis estariam sobre este menino. Por quê? Exatamente por isto. Porque ele era o tronco de Jessé. Ora, sabemos que o filho de Jessé, Davi, foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas um dia Davi decidiu fazer as coisas à sua maneira. Né? E Davi pagou um preço muito grande por isso. Não queremos entrar na história de Davi. Agora, o Espírito de Deus revelou a Isaías que o tronco de Jessé, que era a sua linhagem real, produziria um ramo frutífero. Ou, em outras palavras, o tronco produziria um rei justo. Davi era injusto, Davi era um ser humano, mas Davi foi um homem maravilhoso, pastor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Lembre-se que nós estamos falando que essa palavra maravilhoso só podia ser aplicado a ele exatamente por isto. Porque Davi, com toda a sua maravilha, com todo o seu reinado, com tudo aquilo que Davi fazia, ele era um rei natural da terra. Agora nós estamos falando de um novo reinado que se nasceria do tronco de Jessé. Então, quando você entende isso, você vai ver como seria este rei. Como seria este rei? O coração deste rei seria um coração temente ao Senhor, completamente diferente dos outros reis. Ora, se eles estavam esperando um novo rei, que governasse com mão poderosa, que vencesse todas as guerras. Mas Jesus a palavra de Deus vem dizer que Jesus seria diferente. O Espírito sempre guiaria as decisões deste menino. Este menino governaria com sabedoria, este menino governaria com poder, este menino governaria com conhecimento. A palavra de Deus diz que ele julgaria corretamente. Vejam bem isso, igreja. Quem julga corretamente não favorece nenhum nem o outro. Quem julga corretamente é correto. E nós temos muito problema com isto. Isso aqui era outra pregação. E a gente tem muito problema com isso, porque para nós, irmãos, é muito fácil julgar os outros, sim ou não? E que difícil é quando nos julgam. Que difícil é quando nos julgam. Quando colocam verdades na nossa cara. E diz para você, não poderia ter feito isso, porque você errou assim, assim, assim. Jesus é o rei justo, sabe? Esse rei justo que foi profetizado também por João Batista, que era a pessoa que só queria falar a verdade. A Bíblia diz que ele julgaria, ele governaria com justiça sobre todas as pessoas, inclusive sobre os pobres, sobre os mansos, sobre os humildes, sobre os ricos, porque a maneira dele de julgar não é afetada pelas circunstâncias. Este era o menino, maravilhoso. Esse maravilhoso que Jesus era, e que seria este menino, poderia ser aplicado a alguma outra pessoa.
Jesus escolheu a justiça e a retidão sobre a injustiça. Sobre a injustiça. Sabe, o mundo vê crucificação no tronco. Crucificação na árvore. Crucificação, quando falamos de crucificação, a gente lembra da cruz. A cruz era de madeira. Do rebento de Jessé nasceria. Agora, nós vemos que ele vem, ele tem vida, e ele caminha conosco, e ele vive uma vida muito além das expectativas, de uma maneira sobrenatural, e ele depois morre em um tronco. Ele morre em um toco. Ele morre em um pedaço de madeira. E hoje, este pedaço de madeira, que é a cruz, é o nosso símbolo maior. Que coisa incrível! Que coisa maravilhosa! O outro nome do menino dito por Isaías, e com essa sim terminamos a última por hoje, porque tínhamos mais, mas já não dá tempo, e a outra diz assim, Mateus 1,23 diz assim, a virgem ficará grávida, terá um filho que receberá o nome de Emanuel, né? Isso foi falado por Isaías, capítulo 7, versículo 14, 700 anos antes. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. O que quer dizer Emanuel? O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. O rebento está conosco. O tronco de Jessé está conosco. Ele veio para nós. O inferno não poderá nunca nos tirar isto. Jamais. Ele veio para nós. O evangelho que mais cita as profecias do Antigo Testamento relativas à pessoa de Jesus faz questão de mencionar o profeta Isaías. Por quê? Porque ele aconteceu exatamente como ele disse. Emanuel, ele está dizendo, é o Deus conosco. Sabe, é o Deus conosco. É o Deus que está com a mãe que clama pelo filho, que está perdido nas drogas, e ela às vezes nem tem esperança que esse filho vai voltar um dia para servir a Deus. Mas ela continua crendo. É a mãe que crê assim, que seja o problema que for que o seu filho estiver passando, seja a situação que for, você continua crendo, porque Deus é conosco, Deus é com você. Mães que me escutam, não existe oração que comova mais o coração de Deus que a oração de uma mãe. Todos os grandes homens que tiveram mães que intercederam por eles, eles podem ter feito o que for, mas sempre voltaram para os pés de Jesus. Deus conosco. Jesus é o Emanuel, o Deus absolutamente santo. Sabe, é o ser tão maravilhoso que nele se encontra o Deus e o humano. É por isso, meus irmãos, que não tem nada a ver cristianismo com qualquer outras coisas que se dizem por aí. É completamente mais santo, é completamente, sabe, o Deus absolutamente santo em Cristo se aproxima do ser humano absolutamente pecador. É o Deus que se interessa pelo ser humano pecador. É o Deus que se interessa pelo ser humano pecador. Escuta-me bem, igreja. Nós já vamos terminar com isto hoje. Mas veja bem que é o Deus que se interessa pelo pecador, seja qual for o pecado que ele pratique. Seja qual for o pecado, não existe pecado grande ou pequeno que não pode ser perdoado por esse Deus. Ele é Deus conosco, Ele é Deus comigo, Ele é Deus com você. Ele é Deus com você hoje, Ele é Deus com você amanhã, como Ele foi Deus com você ontem, e será sempre com você, porque Ele é Pai da eternidade. Uau! Sabe, é o céu que se abaixa e a terra que se levanta. Em Cristo, os dois se encontram e permanecem no mesmo plano.
O abismo se acaba em Cristo. Porque Jesus é o Emanuel. Vamos ficar de pé, igreja, já estamos terminando. Porque Jesus é o Emanuel, o Deus conosco que veio lá de cima. Que coisa incrível isto. Que veio lá de cima e que se tornou carne. O Deus que quis fazer isto. Ele quis. Irmãos, ninguém matou Jesus. Jesus não foi à cruz e morreu na cruz porque o negaram, porque o discriminaram. Não, ele foi porque ele quis ir. Ele quis ir para que você pudesse entender isto. Sabe? Caminhou, sofreu, sentiu fome, fez de tudo isso. Atravessou o mar, cantou, orou, falou, chorou. Foi ao templo como você vai. Sabe, se trata desta junção perfeita de Deus e homem. E a palavra de Deus diz que Ele é a videira e nós somos os galhos. A árvore genealógica está completa. O tronco de Jessé. Você é um galho desta videira. Ele é a videira, nós somos os galhos. Onde nós estamos, Ele está. Aleluia! Para onde eu vou, Ele vai. Aleluia! Você está lá no seu trabalho, trabalhando, Ele está lá com você, Ele é Deus conosco. Qualquer coisa que você faça, Ele está com você, Ele é Deus conosco. Aleluia. O nome dEle é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu quero convidar a você para que nós possamos louvar a Jesus uma vez mais ainda nesta noite, antes de sairmos deste lugar. Sabe, eu fico pensando assim, sabe, se onde eu estou, Ele está? Se onde eu vou, Ele vai? Quer dizer, irmãos, que para onde Ele foi, eu também vou. Para onde Ele foi, eu também vou. Hebreus vai dizer que Ele foi o precursor. Sabe o que quer dizer isto? O precursor foi aquele que foi primeiro. Nós seguiremos a Ele, amém? Nós seguiremos a Ele. E nós entraremos aí. E cantaremos. E queremos dizer nessa noite, queremos terminar com isto. Porque este é o Jesus que veio para nós e por nós. Este é o menino que o profeta falou sobre ele. O que é o Natal para você, meu irmão? O que é o Natal para você? O Natal para mim, ele é atitude de glória e louvor. Lembra dos pastores? Lembra dos pastores? Eles foram lá, lembram? E foram dar glória e louvor pela vida do menino. Para nós, o Natal é atitude de reverência e de adoração. Lembram dos reis magos? Eles foram lá para quê? Para adorar, não como Herodes, não como o rei que quis enganar para chegar, não, eles foram com a motivação correta. E é por isso que nós cantamos, né? Por isso que nós cantamos, porque música tem tudo a ver com Natal. Já imaginaram o Natal sem música? Hã? Ontem lá em casa eu já coloquei música de Natal, já coloco de Natal. Um mês antes eu já estou escutando no carro música de Natal. Olha, música de Natal, o dia inteiro. Você não cansa de escutar música de Natal? Não canso não, é Natal, eu quero escutar música de Natal. Natal tem tudo a ver com música. Por isso que eu quero que você glorifique ao Senhor Jesus nesta noite, amém? Vamos adorar ao Senhor antes de sairmos deste lugar. Para que o teu coração se encha de louvor e de gratidão ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ao rebento, ao tronco, ao toco de Jessé, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo, o nome maravilhoso. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Louvemos ao Senhor.